E aí, galera, seja bem-vindo a mais uma aula semanal, onde nós vamos dar início aqui nessa sexta-feira, na nossa 39ª aula, se eu não me engano aqui, se eu não errei a conta, essa é a 39ª aula semanal que eu venho trazer aqui para vocês no YouTube, certo? Para quem não me conhece, para quem é a primeira vez que está aqui com a gente, o meu nome é Vinícius Gonçalves e nesse canal eu trago conteúdos relacionados à caldeiraria. Então, eu trago aqui conteúdo de desenho mecânico, matemática aplicada. Inclusive, na aula anterior a essa, a gente falou bastante sobre matemática, onde eu expliquei sobre triângulos. Então, se tem alguém aqui que ainda tem dificuldades com seno, cosseno, tangente, assiste a última aula, que foi uma aula específica sobre esse assunto, e foi uma aula bem com rendimento bem satisfatório, bastante exercício eu trouxe prático, né? Foi bem interessante. Então, se você tem essa dúvida aí, essa é uma boa oportunidade, tá bom? Então, na aula de hoje, eu vou trazer um conteúdo novo. Nós vamos fazer a identificação de alguns itens dentro de um desenho. Eu vou mostrar para vocês algumas diferenças entre tubos e tudo mais. Mas eu já entro nesse assunto. Eu quero deixar um recado aqui para vocês que já me acompanha desde o início do ano ou quem está me acompanhando agora recentemente. Eu quero deixar um recado aqui para vocês do seguinte, pessoal. Está chegando o mês de novembro e nós vamos ter a Black Friday aqui na Drautech Cursos, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho os meus cursos e estes cursos eles vão estar na promoção de Black Friday, tá? Então vai ser uma promoção boa, bem interessante. Se você precisa se certificar, quer aprender desenho mecânico, traçado de caldeiraria, aprender a criar desenhos e projetos utilizando o AutoCAD e muito mais, é o seguinte, eu vou deixar um link aqui na descrição, é o primeiro link. É para você entrar no grupo da Black Friday. A Black Friday vai acontecer na Drautech somente no dia 22 de novembro. Somente no dia 22 de novembro, uma sexta-feira. Nós vamos ter aula nesse dia também e vai ser a aula que eu vou abrir as inscrições, tá? Então é o seguinte, se você quer participar, ter acesso a esses descontos que vão ser exclusivos nesse período, no dia 22, vai ser exclusivo nesse dia, e depois não vai ter mais, né? E bem provável que no próximo ano todos os valores dos meus cursos serão reajustados, tá? Então, atualmente, vocês já devem saber os valores e serão reajustados, tá? Reajustados para cima. Então, essa vai ser uma grande oportunidade de você adquirir o meu curso com desconto antes dele ser mais caro e ficar mais com um valor mais alto, certo? Então é o seguinte, aqui na descrição eu deixei o primeiro link aqui, é o grupo da Black Friday, está escrito aqui Black Friday. Então entra lá, fica no grupo até o dia 22, tá? Eu vou conversar com vocês até o dia 22 e no dia 22 eu vou dar esse desconto em todos os cursos, tá? Então, qualquer curso que você quer aprender de leitura e interpretação, traçado de caldeiraria, o de AutoCAD e também alguns outros cursos que eu vou colocar lá, todos estarão na Black, beleza? Então é o seguinte, mais uma vez, se você quer participar, clica aqui no link e nós vamos nos encontrar no dia 22 aí com essa grande oportunidade aí para todos vocês, beleza? É isso aí então. Bom, vamos lá dar início a mais uma aula semanal. Eu separei aqui um conteúdo bem legal para vocês, bem bacana. Vou falar sobre alguns pontos, sobre diferença entre tubos, diferença entre conexões e como identificar isso no desenho, qual que é o modelo. Vamos supor, eu tenho a peça na mão, porém eu não conheço, não sei que peça é essa, se isso é um flange, se é uma conexão especial, o que que for. Então, essa é a ideia dessa aula, mostrar para você como encontrar a solução, como descobrir que peça é aquela, em qual norma ela se enquadra e se é do seu projeto ou não é do seu projeto. Porque às vezes você pega uma peça na mão que é de um outro projeto, né, e acaba se confundindo. Então, nessa aula é isso que eu quero trazer para vocês aqui com total dedicação. Beleza? Então, bora lá para nossa aula. Vamos dar início aqui a mais uma aula semanal. Então, vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Então, vamos dar início aqui a mais uma aula. Nessa aula, eu quero trazer aqui, pessoal, eu quero trazer o desenho, né? Eu quero trazer o desenho e eu quero mostrar fotos para vocês
visualizarem melhor cada item, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um desenho, e aí eu quero começar por esse exemplo aqui, ó. Nós temos aqui um exemplo de um flange. Nós temos na lista de material aqui, ó, então posição 25, ó, posição 25, 26, 27, 28, certo? Aí, quando a gente olha na lista, a posição 25, ela chama o flange. E ela me chama aqui, ó, flange LJFF, certo? Diâmetro nominal 10 polegadas, 150 libras, ASME B16.5. Isso aqui é a norma. Então, o que, que é um flange LJ? Como que a gente reconhece um flange LJ? Primeira coisa, que ele é um flange louco, ele é um flange solto. Chamamos de flange solto. Aonde ele não é soldado, ele é somente... ele fica aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Por exemplo, nessa situação, ele tem aqui uma folga, ó, ele tem uma folga aqui. Então, ele tem uma folga aqui, aonde essa folga faz com que ele corre no tubo, tá? No tubo de dentro. Então, o diâmetro desse flange, ele é maior que o tubo. E essa peça, posição 24, que a gente tem indicado aqui no nosso desenho, essa peça aqui, nós damos o nome dela de pestana, tá? Então, se você vê algo nesse sentido, é isso que está acontecendo. Nós temos aqui um flange louco que não vai solda e temos aqui uma pestana. E essa pestana ela é soldada no tubo, né? Essa pestana tem uma aba nesse formato. Normalmente nessa pestana tem ranhura nessa face aqui, ó. Nessa face tem ranhura para assentamento da junta de vedação, né? Então, nesse caso aqui, esse seria um flange louco. Se nós olhar a tabela, a gente tem aqui alguns modelos, eu deixei aberto aqui alguns modelos de flange, né? Então, esse flange louco é o LJ, ó, Lap Join, solto, tá vendo? Então, a gente tem o ANSI aqui, que é o que está pedindo no desenho, vou abrir aqui, ó, 150 libras. E aqui tá as dimensões dele. Então, por exemplo, ó, ele me dá uma medida V, aqui, ó, vamos procurar o V, no caso de 10 polegadas, ó, V de 10 polegadas, é 277. V de 10 polegadas é 277, que é o diâmetro interno do flange. Agora a gente vai olhar no desenho o tubo, ó. O tubo, ele chama tubo de 10 polegadas, ou pestana de 10 polegadas. No caso do tubo, 10 polegadas é 273. Então, se a gente pegar aqui, ó, 273, se a gente pegar, ó, primeiro aqui, 10 polegadas, medida V, 277. 277 menos 273, a gente tem 4 milímetros. Dividido por 2, nós temos uma folga de cada lado ali de, no mínimo, 2 milímetros. No mínimo 2 milímetros para ele ficar solto ali, ficar folgado para montagem em campo. Então, por que é importante o flange solto? Porque quando vai ligar uma tubulação aqui, o flange solto ele facilita para encaixar os parafusos, para colocar os parafusos na posição. E tem casos que, como dependendo da pressão do equipamento, tudo isso envolvendo o cálculo, pode ser utilizado pestana e com isso o flange louco para facilitar essa fixação das peças aí. Então esse é um modelo de flange que tem nesse desenho aqui também. Aí continuando aqui, a gente tem aqui, ó, quero mostrar para vocês, ó, posição 12. Aqui já é uma outra conexão e é diferente. Então, posição 12, vamos lá, ó. Na posição 12 a gente tem aqui, ó, união triclamp, OD de duas, tá? Vedação em PDM e tudo mais. Então, o que é uma união triclamp? Quando a gente chama triclamp, nós abreviamos para TC. Então, você vai ouvir falar muito no mercado, dependendo de onde você trabalha. Normalmente, essas conexões são utilizadas muito no ramo de alimentos, né? Então, o que acontece? União TC, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem de uma união TC,
Então, ó, união TC. Ó, união TC é exatamente uma peça como esta aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é uma união TC, ó. Tá vendo? Aqui é uma união TC. Essa união TC, ela é formada, ó, essa união TC, união, opa, união TC. União TC, ela é formada por alguns itens. Então, nós vamos ter aqui, ó, o NIPLE TC. Nós vamos ter o anel, opa, nós vamos ter o NIPLE, o anel de vedação, outro NIPLE, são dois NIPLE, tá? O anel de vedação e a abraçadeira. Abraçadeira. Então, essa união ela é composta por dois NIPLE, um anel de vedação e uma abraçadeira. Eu vou mostrar para vocês separado. Então, o NIPLE TC, ó, aqui é a união, né? Então, eu vou mostrar o NIPLE, ó. O NIPLE TC, ele é só um lado dela, ó. Ele tem esse formato aqui, ó, tem essa profundidade e tudo mais. Então, imagina duas peças dessa, uma contra a outra, e tem a vedação. Então, ó, anel de vedação TC, ó. As imagens, ó, esse é o formato do anel de vedação TC, ó. Tá vendo, ó? Ele é nesse formato aqui, ó. Esse ressalto dele aqui é o que encaixa nesse ponto do NIPLE aqui, ó. Nesse ponto aqui dentro. E aí eles abraçam e nós temos a abraçadeira que vem e prende. Então a abraçadeira TC é assim que fica, ó. Uma abraçadeira TC sem conexão é esse formato aqui, ó. Pode abrir esse. Ó, é esse formato. Aqui dentro é um espaço para prender o NIPLE e tá apertando aqui, ó, com essa rosca aqui, certo? Então, assim que é essa peça do desenho. Então, essa peça aqui, posição 12, é isso, é uma união TC, onde a gente vai ter um NIPLE do lado direito, um NIPLE do lado esquerdo, um anel de vedação aqui no centro na união e a abraçadeira para apertar e unir essa peça, certo? Então, essa é um outro tipo de conexão. E aí o que acontece? Aqui eu mostrei dois tipos de conexão. O primeiro aqui eu mostrei um flange, né? Então, o flange LJ, diâmetro nominal de 10 polegadas. Quando nós falamos nominal, nós usamos uma norma de tubo. Agora, a união, nós usamos união TC. Nós usamos OD. Normalmente, né, tem outras normas, mas a norma mais usada ela é OD. Então, união TC OD de 2 polegadas, por exemplo, da nossa posição 12. E aí, qual que é a diferença? Aqui nós temos polegada e aqui nós temos polegada. Porém, quando nós falamos OD, nós estamos falando de tubos, tubos OD com polegadas exatas. Então, por exemplo, o tubo OD, ele é um tubo que é polegada exata. Então, se eu falar tubo OD de 5 polegadas, é 5, 1 polegada, vamos lá, para relembrar, 1 polegada é 25,4. Quando falamos num tubo de 5 polegadas, ele é 5 vezes 25,4. No nosso caso aqui, nós vamos chegar a 25,4 vezes 5, 127 milímetros, certo? Ó, 127 milímetros é um tubo OD de 5 polegadas, ok? Agora, quando falamos de diâmetro nominal, nós falamos de uma outra norma, então é uma outra tabela. Vou mostrar para vocês aqui a tabela, que seria essa daqui. Então, aqui é a tabela para tubo schedule. Quando fala tabela para tubo schedule, ele fala das paredes desses tubos. São tubos para alta pressão, troca térmica e assim por diante. E são tubos específicos de uma norma específica, né? No nosso caso aqui, do exemplo, é um tubo de inox.
É um tubo de inox, nesse caso aqui, ó, de 10 polegadas, certo? E o que acontece? Por ele ser um tubo de inox, nós temos essa tabela aqui, ó. E nesse caso aqui, ele é nominal de 10 polegadas. Então, quando nós vemos aqui, ó, nominal de 10 polegadas, ó, pessoal, é o seguinte, recado importante, se você ainda não entrou no meu grupo, eu deixei o grupo aqui da Black Friday. Então, no dia 22/11 teremos a nossa Black. Entra aqui no grupo porque todos os meus cursos e treinamentos estarão com valores extremamente bons, tá? E lembrando que, como eu dei o recado no início da aula, no ano que vem, em janeiro, a partir de janeiro, todos os meus cursos terão reajustes. Então, essa vai ser a última oportunidade que você vai ter de estar fazendo a sua inscrição com um valor abaixo do que está, né, com valor com desconto. Se você já é meu aluno de algum outro curso, você vai ter mais desconto ainda. Então, entre em contato comigo, fica aqui no grupo, entra aqui no grupo, o link que está aqui embaixo, o link do grupo da Black, tá? Não deixa de participar, vai ser um evento bem bacana. No dia vai ter aula e no dia nós vamos abrir as inscrições com esse super desconto aí, beleza? Então, vamos continuar a aula aqui. Então, quando falamos de 10 polegadas nominal, nós estamos falando de medidas diferentes de polegadas exatas, tá? Agora, uma curiosidade aqui que existe é que quando a gente fala de tubo de 10 polegadas, ele é 273. Agora, tubos nominais a partir de 12 polegadas, um exemplo, ó, 12 polegadas, ó, 12 vezes 25,4, ó. A partir de 14 polegadas, a partir de 14, aí começa a dar certo. Se você pegar 14 polegadas vezes 25,4, você vai chegar em 355,6 para o tubo OD e para o tubo nominal. Se você fazer 16 polegadas, 18 polegadas, 20 polegadas e assim por diante, aí dá certo, porque é uma regra que estipularam, que é assim até hoje, e são as normas que tem hoje no mercado. Isso é por devido a pressões utilizadas, então fizeram os tubos específicos para cada ocasião, e por esse motivo tem os dois modelos e essas diferenças, né? Então, de 12 polegadas para baixo, você tem que seguir exatamente a tabela. Então, um exemplo, 5 polegadas nominal, ó, nós temos aqui, ó, 141,3. Enquanto OD, a gente olhou aqui, ó, OD 127 milímetros, então muda. Quando é OD, a gente tem as espessuras, também tem 1 milímetro, nesse caso tem 1,5, 2. No caso de nominal, vamos pegar um exemplo dos 5 polegadas aqui, ó. No caso de nominal, o que acontece é o seguinte: nós temos os schedules. Os schedules significa as espessuras. Então, schedule 5, 10, 20, 40, 80 e assim por diante, tá? E em cada schedule significa uma espessura de tubo. Vamos supor aqui, ó, schedule 40 de 5 polegadas. Ó, nós temos aqui, ó, 5 polegadas. Sabemos que o diâmetro externo é 141,3. E quando discorremos na tabela e vamos ver, schedule 40, ele equivale a uma espessura de tubo de 6,55, ok? Então, por ele ser nominal, schedule 40, a espessura desse tubo é de 6,55 milímetros. Então, essa é a diferença entre tubo OD e tubo nominal. Então, quando você identificar aqui, ó, por exemplo, ó, vamos lá. Posição 11, ó. Posição 11 ele já está chamando ali e aqui na lista, ó. Tubo OD espessura 1,5. Então, você já sabe que tubo OD de 2 é 25,4 vezes 2. Então, tubo OD de 2 polegadas é o tradicional, 50,8. Agora, se nós vamos olhar outro aqui, ó. Vamos olhar outro, deixa eu ver se tem algum tubo aqui diferente desse daqui de cima. Nesse caso específico, ó, nossos tubos são ODs. O único que sairia do OD seria esse aqui de cima, que é 276. Então, esse tubo de 276, pessoal, ele entraria, na verdade 276 é o furo, né? O tubo seria o tubo de
273, que olhando na nossa tabela é o de 10 polegadas nominal, certo? Então, este daqui seria o tubo nominal. Então, essa é a diferença entre o OD entre o nominal e como que é utilizado cada um, como encontramos as espessuras, como entendemos a aplicação de cada um, tá? Então, essa grande diferença entre os dois. Além da conexão TC, tem outras sanitárias, que é SMS, conexão DIN. Eu vou mostrar aqui um exemplo rapidamente para vocês visualizar. Então, vou colocar aqui, ó. Aí, união SMS. Ela é equivalente à união TC. É um NIPL. A diferença é que na união SMS, ela não tem dois NIPL. Então, ó, união SMS não tem dois NIPL. A união SMS é o seguinte: nós temos um NIPL, nós temos um anel de vedação e nós temos o macho SMS. E nós temos a porca SMS. Não é mais a braçadeira, é porca. Então nós temos o NIPL, o anel de vedação, o macho e a porca. Eu vou mostrar individualmente para vocês. Então a união é o conjunto montado. Individualmente nós temos o NIPL, que é esse formato aqui, o NIPL. Nós temos o macho, que é um macho mesmo, com rosca, né? Nós temos o anel de vedação, que ele é um formato diferente do TC, tá? Ele é quadradinho. E nós temos a porca SMS, que é esse formato aqui, ó. Tá vendo? Esse formato aqui, ó. E com isso, se for necessário colocar todos, se chama união. Tem equipamento que vai somente o lado da porca, e lá na linha é montado o macho. Agora tem peças que já saem a união completa, né? Então aqui é para fazer a união entre dois tubos. Então esse daqui é o SMS. E temos também a união DIN. Essa também é uma outra que é parecida com a SMS. O que muda, ela também tem macho, ela também tem nipple, ela também tem porca. O que muda é o formato. Então, se a gente olhar o desenho aqui, ó, o formato dela é diferente, ó. Este daqui é o formato da união DIN, beleza? Ela é diferente nesse quesito. Aí muda, a vedação é diferente, mas a porca e o macho são parecidos. Pessoal, é o seguinte, não esquece, mais uma vez eu vou deixar o recado aqui para vocês, ó. O grupo da Black tá aqui, não deixa de entrar ao acabar essa aula, se você estiver assistindo ela agora comigo ao vivo, acabou a aula, clica no link e entra no grupo. Não perca tempo, entra no grupo que vai ser um super desconto, vai ser no dia 22/11, a nossa Black, então não perca, pessoal. Se você quer se qualificar, se certificar, ter meu acompanhamento, estar junto com meus alunos nos grupos de alunos, e ainda participar das aulas junto conosco, essa vai ser uma grande oportunidade para vocês das aulas dos cursos, tá bom? Então é o seguinte, vai ser promoção excelente, vai ser uma oportunidade única. Como eu mencionei, a partir do próximo ano nós vamos reajustar os valores dos cursos. Então, essa vai ser uma boa oportunidade para você que ainda não se inscreveu, para você que é meu aluno de um curso, mas não é do outro. Por exemplo, você é meu aluno do curso de desenho, mas precisa fazer traçados para melhorar. Você é meu aluno do curso de traçados, mas precisa fazer desenho para melhorar. Ou quer fazer AutoCAD para aprender a desenhar, criar seus próprios desenhos, projeto, ganhar dinheiro com isso. Vai ter essa oportunidade também. Beleza? Então é isso aí. Já entra no grupo aqui e eu te espero na Black, hein? Então vamos continuar nossa aula aqui. Bom, pessoal, agora é o seguinte, eu quero mostrar para vocês aqui um pequeno cálculo de como nós achamos, por exemplo, a furação de um flange. Então, eu vou dar o exemplo aqui desse flange que nós temos aqui, tá? Aqui é só um exemplo. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui, ó, o diâmetro interno. Eu vou colocar também o diâmetro externo, né? E o diâmetro do centro de furação, que é 438, certo? Então, esse daqui é o centro. Então, ó, veja só, nós temos aqui o flange, né? E eu quero encontrar a localização em relação
aos furos. Então, por exemplo, ó, vamos lá fazer aqui para vocês entenderem. Então, eu vou posicionar aqui minha linha de centro na nossa peça, né? Ó, posicionar aqui, aqui, certo? Dos dois lados. Então, dos dois lados aqui está posicionado a minha linha de centro, certo? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. Agora vamos lá, ó. A gente tem uma informação ali de 15 graus, né? De 15 graus. Como que eu chego nessa medida? Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou fazer uma linha 15 graus. E eu preciso localizar essa furação aqui. Vamos supor que eu tenho o flange e eu quero velocidade e eu tenho um pouco conhecimento de trigonometria, de razões trigonométricas, de Pitágoras, assim por diante. Pela matemática, a gente poderia encontrar, somente com o ângulo que nós temos aqui, ó, de 15, e com a distância que nós temos aqui do raio, nós temos a distância do raio aqui, e nós temos também o ângulo, certo? Com essas duas informações, eu poderia usar matemática para encontrar essa distância aqui, ó, essa distância aqui até aqui, em linha reta. Só que vamos supor que eu não tenho esse conhecimento, essa tarimba em matemática. Como que eu faço para encontrar isso de forma rápida, simples e fácil? Bom, vamos lá, a gente vai calcular pelo diâmetro. Então, é bem simples, pessoal. Nós temos aqui o diâmetro externo da nossa peça, certo? Que a gente colocou aqui, ó, 478. Então, ó, é bem simples. Eu vou pegar 478 vezes π, ó, 3,14. Eu tenho todo o desenvolvimento dessa peça, os 360 graus, certo? Os 360 graus. O que eu faço? Eu vou dividir por 360. Eu tenho o valor de 1 grau, a distância de 1 grau nesse perímetro aqui, ó, nessa circunferência externa. 1 grau. Eu quero achar 15 graus. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer vezes 15, vezes 15. Então, eu tenho 62,5. Então, o que eu faço? Pego minha trena métrica, né? Venho aqui, puxo daqui para cá, ó. 62,5. Se eu fazer isso, vamos chegar, ó, deixa eu só colocar aqui. Ó, se eu colocar isso, puxar minha trena daqui, ó, do ponto zero para cá, 62,5, nós vamos chegar no 60, no 15 graus que a gente procura. Nós vamos encontrar o 15 grau. Encontrando este ponto, vamos encontrar este ponto. O que vamos fazer? Imagina que a gente tá sem essa linha aqui, né? Vamos supor que nós temos só o ângulo, ó. Temos o ângulo, tudo certo. Então, encontramos aqui o 62,5, que vai ser os 15 graus. Eu tenho um ponto aqui, eu vou traçar uma linha daqui até o centro do meu flange, ó. Quando eu traço essa linha, eu encontro a furação. Então, eu encontrei a furação. E aí, o que eu faço? Eu posso, ó, de uma furação para outra, eu tenho 30 graus. Então, eu multiplico por 2, ó, 62 vezes 2, eu tenho a distância de 30 graus. E aí eu faço isso, 125 para cá, ó, 125 para cá, eu vou chegar no próximo ponto. Lembrando que 125 é o lado externo, então, ó, vou achar aqui e vou fazer uma linha para cá. Então, eu encontro aqui a distância entre furos. Então, aqui está o meu próximo furo. E aí, o que acontece? Tendo dois furos, eu posso simplesmente abrir o meu compasso daqui para cá e vir riscando, encontrando todos os furos. Esse, pessoal, é um método simples para quem tem dificuldades com matemática. Então, aqui a gente usou muito pouco matemática, somente o perímetro, que aí é o básico na caldeiraria, e fizemos a multiplicação pelo 15 grau ali e chegamos no resultado. Então, dessa forma, é simples, tá? Então, é uma forma simples de você conseguir traçar um flange e eu queria passar para vocês esse formato também, além de só matemática um pouquinho mais
avançada aqui. No nosso entendimento, que já está no dia a dia ali, é prática e é simples, porém tem gente que tem dificuldade. Então, essa é mais uma forma que você pode estar encontrando a localização de um furo, em um equipamento, numa peça ou no flange mesmo, como um exemplo aqui. Beleza? Fala pessoal, então é isso aí, essa foi a aula que eu preparei para vocês, uma aula totalmente nova, né, com alguns conceitos novos, com algumas coisas diferentes, para vocês se habituando aí e melhorando no dia a dia cada vez mais. Então, se você gostou da aula, já deixa aqui os comentários e também coloca aqui temas para as próximas aulas, tá? Na próxima sexta-feira teremos mais uma aula e eu quero que você decida o tema. Então, deixa aqui nos comentários o tema, que na próxima aula eu vou trazer o tema que você deixar aqui, vou trazer uma explicação sobre o assunto que vocês pedirem, beleza? Então é isso aí, mais uma vez relembrando, para quem não entrou no grupo da Black, ainda dá tempo, o link está aqui na descrição, é o primeiro link da Black. Entra lá no grupo, fica lá, no dia 22 vamos ter um super desconto, uma super promoção, para você que é meu aluno, para você que ainda não é meu aluno, para você que quer entrar na caldeiraria, para você que já é da caldeiraria, você precisa certificar. Você precisa estar por dentro das novidades do mercado. Então, aprender a traçar mais rápido, com mais facilidade, aprender a ler e interpretar um desenho com mais facilidade. Então, tudo isso você vai aprender junto comigo e no dia 22 eu vou te dar um super desconto. Então, entra no grupo da Black, está aqui embaixo, não desperdiça essa oportunidade. Lembrando que a partir do próximo ano vai ter um reajuste nos cursos. E se você ficar de fora dessa Black, você vai ter que pagar mais caro, porque depois você vai ter que se certificar de qualquer jeito, isso eu não tenho dúvida. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira e até a próxima.